Bem-vindos novamente ao canal Dr. Cristiano Herrera, onde abordamos temas como neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica, da avaliação neuropsicológica em TDAH, autismo e outros transtornos, de neuromodulação e biofeedback. Hoje vamos falar sobre a superproteção de pais e avós e o veneno que isso é no desenvolvimento dos seus filhos e netos. A superproteção dos pais muitas vezes gera insegurança, dúvida nas crianças sobre suas próprias capacidades. Imagine que uma criança está correndo no parque e logo atrás dela vem um pai ou uma mãe gritando para parar de correr porque ela pode cair e isso levar ela a se machucar. O processo do desenvolvimento do correr faz parte da queda ao desenvolvimento dessa coordenação motora de evitação da queda. Conversando hoje com alguns professores, tenho ouvido relatos de pais que exigem certas medidas protetivas em relação aos filhos quando esses vão na escola. Um dos pedidos mais comuns é referente à limpeza, à organização, à necessidade que seus filhos não se sujem. Imagine como funcionaria o desenvolvimento de uma criança que vai para a escola e que não pode se sujar. Reflita como seria feita a educação dessa criança se ela não pudesse brincar com terra, se ela não pudesse brincar com tintas, se ela não pudesse ter contato físico com as outras crianças. Seu desenvolvimento cognitivo, físico e social seria muito prejudicado. Muitas vezes o medo excessivo dos pais interfere, infelizmente, negativamente no desenvolvimento intelectual, cognitivo e motor das crianças. Tem sido constante a reclamação até de ortopedistas, fisioterapeutas, a respeito de algumas posturas que umas meninas têm, porque já com pouca idade deixam de fazer atividades relativas à infância e mesmo com pouca idade já estão usando salto alto e deixando de fazer as habilidades que são referentes a uma criança. Isso gera alterações na musculatura, de postura e mesmo na coluna cervical. A constante restrição que alguns pais estabelecem que a criança não faça certas atividades, não brinque com determinadas coisas, não possa se relacionar com terra, com a sujeira, que ela não possa cometer erros. Isso resulta num medo e insegurança em relação a essas crianças, às próprias capacidades, tornando elas incapazes de fazer atividades que são referentes à sua idade. Muitas vezes esses sentimentos podem evoluir para sintomas que podem ser relacionados à ansiedade, à depressão, à dificuldade de relacionamento, ao retraimento e à timidez. Sintomas que podem durar muitas vezes até a própria vida adulta. Além disso, esse excesso de superproteção muitas vezes pode causar um atraso no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social dessa criança. Existem cada vez mais queixas que se têm se tornado comum de dificuldades de coordenação motora em crianças que são notoriamente sedentárias. Muitas vezes, como eu disse, algumas meninas já têm alterações posturais por conta de estarem com comportamentos que não são referentes à sua idade. É comum algumas mães tratar as crianças como se fossem umas princesas e colocar roupas, acessórios que não são referentes à idade dela, impedindo um desenvolvimento físico, cognitivo e emocional relativos à infância, trazendo conteúdos que não são relativos a essa idade e desenvolvendo outros aspectos da criança que deveriam vir depois. É essencial para saber se o desenvolvimento de uma criança está adequado ter parâmetros. Um dos parâmetros que a gente pode ter são sempre os professores, porque os professores têm acesso a várias crianças de diferentes idades, de diferentes sexos, e são fundamentais para se perceber se o desenvolvimento dessa criança especificamente está dentro do esperado quando comparado com outras crianças de sua própria idade. Por mais difícil que seja, é muito importante você liberar e libertar seus filhos, mesmo que seja sob certa supervisão. O fato dessa criança correr, cair, errar, são partes fundamentais e cruciais para o desenvolvimento infantil. É através dessas experiências no desenvolvimento infantil que fortalece a criança, construindo nela uma resiliência que é saudável. O fato de deixar uma criança viver como criança é permitir que a criança seja criança em todos os seus aspectos. Pais e avós permitirem uma autonomia da escola na educação e preparação dessas crianças para o futuro e adolescentes é fundamental. Pais com comportamentos superprotetores geram ao longo do tempo
com essa superproteção e o ato de impedir de a criança realizar seus próprios atos podem gerar sintomas de ansiedade e de depressão. Crianças e adolescentes que forem superprotegidos muitas vezes têm tudo o que querem do seu modo, na sua hora. E isso acaba gerando na personalidade dessas pessoas uma dificuldade extrema em lidar com frustração, com términos de relacionamento, com dificuldades na vida social e financeira. Mas o que causa assim os pais se tornarem superprotetores e o que pode tornar uma pessoa superprotetora? Geralmente, pais que são superprotetores ou avós passaram por algum tipo de trauma na vida. A superproteção que eles estabelecem em relação a essa criança, na verdade, é no intuito de buscar poupar essa criança do sofrimento. Mas isso, ao invés de promover uma autonomia, acaba limitando o desenvolvimento e a autorresponsabilidade de seu filho. É importante passar algumas dicas para os pais que se sentem superprotetores ou que conheçam alguém que superproteja seus filhos. E a primeira delas seria: encoraje seu filho a fazer atividades que sejam difíceis, onde ele tenha que se esforçar e mostrar suas habilidades. O fato de ele errar, de ele cair, ele não conseguir, esse tipo de frustração faz parte do crescimento emocional e cognitivo do indivíduo. Aprender a lidar com a falha, com o erro, com as limitações é fundamental. Em alguns casos, onde o pai e a mãe ou os avós já têm essa personalidade muito superprotetora, ou onde você já percebe que a criança já tem essas dificuldades de retraimento, insegurança, é muito importante buscar ajuda médica ou psicológica para ajudar a lidar com esse medo e ansiedade que o pai sente, modificando esses comportamentos superprotetivos que o pai apresenta. E isso gera um alívio muito grande no dia a dia dos pais. E também evita prejuízos no desenvolvimento das crianças causadas por esse cuidado excessivo que alguns pais e avós apresentam. Se você gostaria de saber mais informações sobre a superproteção, sobre como lidar com esse sentimento que muitos pais têm e não conseguem resolver, ou com as consequências geradas pela superproteção nos filhos ao longo do tempo, mesmo que eles sejam adultos, procure informações em nossas redes sociais. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com esse conteúdo que pode ser muito importante para pessoas se desenvolverem e ajudarem seus próximos filhos. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acredita ser importante saber mais a respeito da superproteção e da consequência dela no comportamento e desenvolvimento infantil. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.